Fala, gurizada, tá tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando mais um gabarito comentado para o PISM. E seguinte, galera, nesse vídeo aqui vou resolver com vocês a prova objetiva de física do PISM 2 do ano de 2018. Beleza? Bom, como vocês já sabem, eu sempre resolvo primeiro a parte objetiva e depois a parte discursiva da prova. Não resolvo as duas partes no único vídeo para o vídeo não ficar muito extenso, beleza? Seguinte, antes da gente iniciar a resolução em si, eu tenho que dar um breve aviso para vocês. Vai aparecer para vocês como sendo questão 11, questão 12, questão 13, questão 14 e questão 15. Bom, essa é a ordem que as questões de física aparecem lá na prova do PISM 2. Eu quis manter a ordem original para que vocês não fiquem surpresos. Beleza? Bom, agora, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa resolução. Bom, a primeira questão é uma questão aí de hidrodinâmica, um tópico que não é muito cobrado no PISM, né, mas caiu aí no ano de 2017. Vamos ler o que essa questão pediu para a gente. Vamos lá. Para economizar energia, você contratou uma bombeira hidráulica chamada Maria M, que instalou um sistema de aquecimento solar para o reservatório de água. O reservatório é conectado ao chuveiro de sua casa por 12 metros de tubulação, com diâmetro de 1 centímetro. Quando a torneira é aberta, o chuveiro apresenta uma vazão constante de 6 litros por minuto. Quanto tempo você deve esperar para começar a cair água quente no chuveiro? Está mandando a gente utilizar π igual a 3. Bom, galera, a gente vai ter que marcar algumas informações que são importantes para a gente resolver essa questão. Primeira informação importante, no caso é a vazão, né? A vazão, deixa eu marcar direitinho, ó. A vazão é de 6 litros por minuto. Então, a cada 1 minuto, 6 litros vão jorrar do chuveiro. Beleza. A tubulação, ela tem um total de 12 metros de extensão. Então, a gente tem aqui 12 metros de tubulação, tá? E o diâmetro dessa tubulação é de 1 centímetro. Beleza. Bom, aí você pode estar se perguntando, Eugênio, por que você está marcando essas informações aí? Bom, galera, a vazão, ela basicamente relaciona o volume que sai de uma torneira, de um chuveiro, em um certo intervalo de tempo, certo? Então, olha só, a questão pede para a gente calcular quanto tempo que o camarada vai ter que esperar para começar a sair água quente. Mas olha só, para a água passar disso daqui tudo, a gente tem que saber, no caso, o volume desse reservatório, né? Descobrindo esse volume, a gente vai poder relacionar as vazões e matar a questão rápida. Então, eu vou ter que descobrir o volume da tubulação, né? Se a gente for parar para pensar, a gente pode considerar que a tubulação é um cilindro, porque olha só, a questão fala que tem um diâmetro de 1 centímetro. O diâmetro está relacionado com o quê? Com raio. Raio é algo que está relacionado com circunferência, que no caso é a base de um cilindro, beleza? Então, eu posso considerar que essa tubulação é um cilindro, tá? Essa parte aqui mais quadradinha, ela é o chuveiro em si, né? Aqui eu vou até colocar umas gotículas aqui, ó. Isso aqui é o chuveiro em si. Beleza? Show de bola? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou até fazer um cilindro bonitinho para vocês enxergarem isso aqui, ó. Vou traçar um cilindro bonitinho para vocês enxergarem isso aqui. Tá? Então eu vou traçar aqui, ó. Que tá bom. Bom, agora eu vou traçar aqui, ó. Vou ligar as bases. Beleza. Tracei aqui o cilindro bonitinho para vocês, ó. Isso, lindo. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui algumas informações importantes. Bom, como eu estou considerando que isso aqui é um cilindro, 12 metros no caso vai ser a altura desse cilindro, tá? Mas, olha só, a gente vai ter que trabalhar com centímetro. Por quê, Eugênio? Porque, olha só, o raio da base, ele vai estar em centímetros. Poxa, Eugênio, mas eles não deram raio. Não deram raio, mas deram diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, basta fazer isso aqui, ó. 2R igual a 1. Logo, R igual a 1 dividido por 2. Isso aqui, centímetros. Tá? Vou colocar um pouquinho mais afastado. 1 sobre 2 centímetros. Então, eu descobri o raio já. Tá? Vale meio centímetro. Agora, a altura. Bom, galera, as unidades devem estar em concordância. Então, ó, essa altura, que no caso é 12 metros, ela tem que estar em centímetros. Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, muito simples. Basta você lembrar que 1 metro é exatamente igual a 100 centímetros. Então, 12 metros vai ser 12 vezes 100. Então, isso aqui, em centímetros, vai valer 1.200. Beleza? Show de bola. Agora, a gente vai calcular o volume desse cilindro, né? Dessa tubulação, no caso. O volume de um cilindro, né,
é basicamente a área da base vezes a altura. Então vai ser πr ao quadrado vezes a altura. Quando a gente considerar que o π é 3, então 3. Raio ao quadrado vai ser 1 dividido por 4. Esse 1 ficou parecendo um 2, deixa eu fazer de novo, ó. 1 sobre 4, multiplicado pela altura. A altura é 1.200. Bom, o que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu vou dividir por 4 aqui e dividir por 4 aqui. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 300. O volume do cilindro, vou colocar ele aqui em cima, vai ser 3 vezes 300. O volume do cilindro em centímetros cúbicos vai ser 900 centímetros cúbicos aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui bonitinho para vocês. Ó. Vou colocar aqui uma outra cor, vou até frisar com azul escuro aqui. Ó. Tá bom, agora ficou fácil, gente. Agora basta a gente relacionar as vazões aqui e a gente vai matar essa questão bem rápido. Tá? Eu só vou dar uma apagada aqui, porque eu já descobri o que eu precisava. Agora ficou fácil, né? Agora vocês vão ter que lembrar do sistema métrico decimal, aquele conteúdo que eu ensinei lá no PISM 1. Né? Vamos lá. Bom, eu vou ter aqui o seguinte, ó, eu tenho metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico. Se eu quero ir da esquerda para a direita, eu vou multiplicar por 1000. Agora, se eu quero ir da esquerda para a direita, eu multiplico por 1000. Agora, se eu quero ir da direita para a esquerda, eu divido por 1000. Né? Mas por que você quer utilizar isso, Eugênio? Porque olha só, gente. 1 decímetro cúbico é exatamente igual a 1 litro. Então, se eu encontrar o volume, né, já em litros, fica mais fácil para mim, né? Então, ó, vamos lá. Então, eu vou simplesmente dividir 900 por 1000, vou encontrar 0,9 decímetros cúbicos. 0,9 vai ficar 900 dividido por 1000. É pela regrinha lá do sistema métrico decimal. Divide por 1000 aqui, ó. 0 aqui, corta, 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 corta. Isso aqui vai dar 0,9 decímetros cúbicos. Parando para pensar na brincadeira aqui, ó, 1 decímetro cúbico é o mesmo que 1 litro. Então você tem aqui 0,9 litros. Tá? Então 0,9 litros vão passar por essa tubulação. Mas a gente quer saber o tempo. Né? Agora vamos lá. A questão fala que a vazão do chuveiro é de 6 litros por minuto. Então vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu quero ver isso em segundo. Né? Porque a questão ela pede em segundo lá a resposta. Então vamos lá. Ó, 6 litros em 1 minuto. 1 minuto é 60 segundos. Tá? Agora, por 1 segundo, né, vou ter aqui um certo valor x em litros. Tá? Então, multiplicamos em cruz, vai ficar x igual a C6, vai ficar 6, né, dividido por 60. Né? Simplificando por 6 em cima e embaixo, vai ficar 1 sobre 10 litros. Né? Vai ficar 0,1 litros. Agora, olha só que legal. Então, a cada 1 segundo vão ser vazados 0,1 litros, né, para o chuveiro. Então, 0,1 litros por segundo. Agora, se eu tiver 0,9 litros, né, que é o volume que eu encontrei, né, que vai passar lá pelo reservatório, devido lá ao esquema solar lá, né, então eu vou ter x segundos. Agora ficou fácil pra caramba. Faz uma regrinha de 3 aqui, muito simples, né? Vai dar 9 segundos, tá? Você poderia simplesmente fazer essa regrinha de 3 bem bobinha, ou poderia utilizar aquele bizu que eu já passei na aula de química, né? Daqui para cá eu multipliquei por 9, daqui para cá eu também multiplico por 9. A mesma coisa. Tudo bem? Então, gabarito dessa questão, galerinha, letra B, Brasil. Tudo bem? Bom, galera, eu vou apagar a lousa aqui, vou jogar a próxima questão. Não sai daí, beleza? Beleza, galera, vamos para a segunda questão, uma questão aí de momento de inércia e momento angular, né, dinâmica das rotações, um tópico que está lá no conteúdo programático do PISM, no entanto que não é muito cobrado. Né? Essa prova de 2017 ela trouxe aí 2 conteúdos que geralmente nem caem no PISM, né? Estão lá no conteúdo, mas dificilmente caem. Né?
Então essa prova de 2017 ela foi um baque para muita gente, beleza? Então vamos lá. Ela diz o seguinte: um estudante amarra uma pedra a um barbante enrolado em um carretel. Num dado instante, ele faz a pedra rodar percorrendo uma circunferência horizontal de raio r, com velocidade angular ω1. Então, de repente, o estudante deixa o carretel desenrolar, permitindo o rápido aumento do raio da trajetória da pedra até um raio r2, maior que r1, com relação ao momento de inércia do sistema pedra mais fio e a velocidade angular da pedra no imediato instante após o raio aumentar, podemos afirmar que... Bom, eu trouxe aqui já, previamente, as fórmulas de momento de inércia e momento angular. E, no caso, o momento de inércia, ele é dado pela massa da partícula, né? Massa da partícula multiplicada pelo raio da trajetória ao quadrado. Galera, eu peço perdão caso vocês estejam escutando algum latido no fundo, porque eu estou gravando de madrugada e geralmente quando passa alguém na estrada eles latem, né? Ainda mais nesse horário, né? Eles sempre latem nesse horário, tá? Então, ó, o momento de inércia, no caso, ó, é basicamente a massa do corpo multiplicada pelo raio da trajetória dele ao quadrado, né? Bom, agora o momento angular, ele está relacionado com o momento de inércia. O momento angular é basicamente o momento de inércia que eu acabei de definir para vocês como sendo esse I aí, multiplicado pela velocidade angular. Bom, eu vou fazer aqui uma representação bem simples para vocês entenderem isso, tá? Então, deixa eu só arrumar aqui a minha circunferência. Então, ó, vou colocar mais ou menos assim, tá bom, ó. Então, vamos supor que aqui, deixa eu pegar aqui mais ou menos, ó. Aqui está o centro da trajetória, né, que é o carretel, no caso, vou chamar de O, né? Inicialmente, a gente tem aqui um certo raio R1, tá? Vou traçar até aqui uma curvinha, um pontinho, para a gente dar uma olhada, né? A gente vai ter aqui um certo raio R1, né? Ó, vou traçar aqui, tá bom. A gente vai ter um certo raio R1, assim como o exercício falou pra gente, né? Então tá aqui o tal do raio R1. Mas o que acontece? Esse raio vai aumentar. Então eu vou ter que traçar uma outra circunferência. Então vou traçar uma outra aqui. Vou mudar a cor, tá? Para não ficar algo monótono para vocês. Vou colocar de laranja agora. O que vai acontecer? Agora a gente vai ter um certo raio R2, né? Então vou colocar aqui o raio R2. Eu vou colocar ele aqui, ó, pertinho do raio R1, para vocês terem noção. Vou colocar em vermelho. Então tá aqui. Esse aqui vai ser o raio R2, tá? A gente consegue notar que o raio R2 é maior que o raio R1. Né? Isso daí foi uma informação que o exercício deu pra gente. Mas eu estou representando graficamente aqui, ó, a situação para vocês entenderem o que está acontecendo. Beleza? Então, olha só. Como a gente pode notar aqui, o momento de inércia ele depende do raio, né? Quanto maior for o raio, maior vai ser o momento de inércia. Então, ó, com relação ao momento de inércia do sistema pedra mais fia, velocidade angular da pedra no instante após o raio aumentar, podemos afirmar aqui, galera, se o raio aumenta, o momento de inércia também vai aumentar. Por quê? Olha só, galera, são grandezas diretamente proporcionais. O momento de inércia, ó, é a massa multiplicada pelo raio da trajetória ao quadrado. Se eu aumento o momento de inércia, eu consequentemente... Perdão, se eu aumento o raio, eu consequentemente vou aumentar o momento de inércia. Beleza? E vice-versa também é válido, são grandezas diretamente proporcionais. Então, ao aumentar o raio, eu vou estar aumentando o momento de inércia. Beleza? Então, o momento de inércia ele aumenta. Então, tudo que tiver diferente disso eu já elimino. Tá? Então, eu já elimino isso. Fala que diminui, ó. Aqui fala que diminui, aqui fala que diminui. Então, eu já elimino essas duas alternativas. Já elimino a letra A e a letra E. Ó, já temos um norte. Ficamos com 3 alternativas só. Agora, olha só. Lembra que eu falei que o momento angular ele depende do momento de inércia? Então, olha só. Vou trazer aqui uma outra relação. Ó. O momento angular, representado pela letra L, é dado pelo momento de inércia multiplicado pela velocidade angular. Concorda comigo que quanto maior for o momento de inércia, maior vai ser o momento angular? Isso aqui é válido, né? É verdade, Eugênio. Agora, olha só. Nota que o momento de inércia ele também está relacionado com a velocidade angular aqui. Se eu isolar essa velocidade angular, vai ficar algo assim. Ó. Velocidade angular igual ao momento angular
dividido pelo momento de inércia. Agora você concorda comigo que quanto maior for o momento de inércia, menor vai ser a velocidade? Então olha só, se eu aumento o tamanho do raio, eu estou aumentando o momento de inércia. Se eu estou aumentando o momento de inércia, eu estou diminuindo a velocidade angular. Então o momento de inércia ele vai aumentar e a velocidade angular vai diminuir. Então, ó, essa aqui fala que a velocidade angular aumenta também, tá fora. Essa aqui fala que o momento de inércia aumenta, a velocidade angular se mantém constante. Não, ela diminui. Tá? Então o gabarito aqui, ó, seria a letra D de Deus. Beleza? Consegui comprovar para vocês aqui utilizando só as fórmulas. Tá? Então essa questão foi uma questão bem tranquilinha. Tá? Bastava tu lembrar das fórmulas que tu não erraria ela. Tá? Mas é o que eu sempre falo, as pessoas geralmente só estudam o que mais cai, o que é um erro. Vocês têm que estudar tudo que está no conteúdo programático. Se está no conteúdo programático, tem chance de cair. Então, é sempre bom estar preparado para tudo. Beleza? Bom, vou apagar a lousa, vou jogar a terceira questão. Não sai daí. Beleza? Beleza, galera? Questãozinha de ótica. Né? Nessa provinha aí, teve duas questões de ótica. Né? Uma questão envolvia problemas da visão, que é essa que a gente vai resolver agora. E a outra trabalhava com lei de Snell. Né? Refração de luz. Tudo bem? Bom, essa aqui, galera, é uma questão bem direta e eu diria que ela é até um pouco de decoreba, tá? É uma questão que envolve problemas da visão. Então, é o que eu sempre falo, você tem que lembrar de qual lente você tem que usar para uma pessoa que tem miopia, uma que tem astigmatismo, hipermetropia. Então, isso daí, querendo ou não, vocês têm que decorar, tá? As que mais caem, no caso, são hipermetropia, astigmatismo e miopia, tá? Sabendo essas três, eu acho que já dá para safar, mas aquela coisa, vamos lá. Dois problemas de visão são comuns. Dois problemas de visão comuns são a miopia e a hipermetropia. Olha lá, foi o que eu acabei de falar. Não, miopia e hipermetropia. Beleza. A miopia é um problema de visão que ocorre quando a imagem de objeto se forma antes da retina. A hipermetropia, por sua vez, é um problema de visão que ocorre quando os raios de luz interceptam a retina antes da imagem ser formada. Nesse caso, a imagem formar-se-á depois da retina. Maria e Fernanda foram ao oftalmologista. Maria descobriu que possuía miopia. Então, ó, a Maria, ela tinha miopia. Agora vamos lá. A outra, como é que é o nome da colega dela mesmo? Maria, Fernanda. Maria e Fernanda. Bom, Fernanda descobriu que tem hipermetropia. Olha lá, hipermetropia. Aí, olha só, galera, essa questão... Hipermetropia. Essa questão, basicamente, vai pedir para você indicar qual lente que cada uma vai ter que usar para corrigir o erro da visão. Né? Cara, muito simples. Eu vou passar até uma dica para vocês decorarem. Isso aqui não tem como errar. Olha só, por que o míope ele não pode ir ao zoológico? Porque ele tem que usar lente divergente, ou seja, lente para ver gente. Tá? Uma piadinha boba, mas que me ajudou a decorar. Tá? Então, ó, sempre que uma pessoa míope precisa de uma lente, essa lente tem que ser uma lente divergente. Então, a pessoa míope não pode ir no zoológico. É uma piada boba que a gente faz, né, para os alunos decorarem. Então, o míope tem que ter uma lente divergente. Agora, a pessoa que tem hipermetropia, ela tem que usar uma lente convergente. Tá? Então, tá aí. Tá? Era basicamente tu lembrar disso. Lembrou desses dois casos, tu mataria essa questão com uma certa tranquilidade. Tá bom? Então vamos lá, vamos analisar as alternativas. A letra A fala que a Maria deve usar lentes divergentes para corrigir a miopia. Isso aqui é verdadeiro. Tá? Por aqui a gente já tem a resposta. Tá? Mas vamos ver se tem alguma coisa mais correta. Tá? Bom, Maria deve usar lentes convergentes. Não, Maria deve usar lentes divergentes. Beleza. Letra C. Fernanda deve usar lentes divergentes para corrigir a hipermetropia. Não, lentes convergentes. Tá? Ambas devem usar lentes convergentes? Não, uma convergente e outra divergente. Né? Tá vendo? Era a letra A, galera. Essa aqui era bem simples mesmo. Tá? Era só lembrar, né, dos casos aí de problema de visão. Era só lembrar
que miopia, para corrigir, tem que usar lente divergente. E hipermetropia, lente convergente. Então lembra dessa piadinha boba que eu falei para vocês? Por que o míope não pode ir no zoológico? Porque ele usa lente divergente. Tá vendo? É uma piadinha boba, mas eu sei que vai ficar na cabeça de vocês. Então, lembra assim, beleza? Bom, vou apagar a luz aqui, já vou para a próxima questão. Beleza, galera, vamos aí para a questão de número 3, né? Na verdade, na verdade é número 4, né? 11, 12, 13. Galera, desculpem aí o mau jeito porque eu tô com sono, entendeu? Aí às vezes eu já dou uma boiada. Mas vamos lá, deixa eu só ajustar aqui a espessura da caneta, que eu tive que voltar a tela toda que deu um bug aqui. Vamos lá. No experimento realizado no laboratório, Maria Meitner colocou uma caneta laser adequadamente protegida no fundo de um aquário e depois o encheu com um líquido desconhecido. Ao instalar o laser, ela mediu o ângulo limite θL para que ocorra a reflexão total na interface com o ar, encontrando o valor de 42 graus. A figura a seguir representa o experimento, sendo que a reta no fundo do aquário representa a caneta laser e as outras, por sua vez, indicam a direção de propagação do feixe. Aí foi dado para a gente aí o cosseno de 42, o seno de 42, o índice de refração do ar, né? Os índices de refração dos 5 líquidos diferentes estão indicados na tabela abaixo. O índice de refração de qual líquido se aproxima mais do obtido pelo experimento de Maria Meitner. Bom, galerinha, uma questão bem tranquila, vai trabalhar basicamente com a lei de Snell-Descartes, né? Simplesmente lei de Snell. O que diz a lei de Snell? Vamos lá, vou colocar aqui em cima para vocês, ó. A lei de Snell, ela diz o seguinte, ó, lei de Snell. Se tiver com um L só, não tem problema, tá? A ideia é vocês lembrarem disso aqui, ó. A lei de Snell diz basicamente o seguinte: quando eu tenho um feixe de luz indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente ou vice-versa, eu posso estabelecer uma relação entre o ângulo de incidência e o ângulo refratado, tá? E também entre os índices de refração. Se a gente for para pensar, o índice de refração de um meio é basicamente a velocidade da luz dividido pela velocidade da luz no meio, né? Isso a gente sabe por definição. Mas olha só, para a lei de Snell a gente tem que lembrar o seguinte, ó, que se eu tenho um meio 1, eu vou ter um índice de refração 1, eu vou ter um certo ângulo 1, e para esse ângulo 1 eu vou ter um certo seno, então seno de θ1, por exemplo, isso aqui vai ser exatamente igual ao índice de refração do outro meio, que é o meio 2 no caso, multiplicado pelo seno do ângulo formado lá no meio 2. A gente considera que o ângulo 1 no caso é o ângulo de incidência e o ângulo 2 no caso é o ângulo de refração, o ângulo refratado. Bom, como a gente está trabalhando com uma situação de reflexão total, anota esse bizu aí, tá? Vou escrever até com uma outra cor, tá? Reflexão total. Cara, anota esse bizu, na moral mesmo, anota. Isso aqui já caiu no PISM, inclusive na prova que eu fiz do PISM 2, tá? Que é uma aplicação muito foda de reflexão total, que é as fibras óticas, né? São as fibras óticas, né? Reflexão total, sempre que eu tiver uma reflexão total, o ângulo refratado, eu vou colocar assim, ângulo R, porque aí é ângulo de incidência. O ângulo refratado vai ser igual a 90 graus, tá? Sempre. Então, ó, quando o ângulo refratado chegar a 90 graus, a gente vai obter o chamado ângulo limite. Isso aqui é a condição para a gente ter a tal da reflexão total. Agora, aplicando a lei de Snell, vai ficar fácil. A gente vai basicamente fazer o seguinte, ó, a gente tem que determinar o índice de refração, né? Bom, olha só, o índice de refração do meio 1 é o que eu estou procurando, né? Do líquido, é o índice de refração do líquido multiplicado pelo seno do ângulo. O ângulo limite a gente viu que bateu 42 graus, né? Quando o ângulo de incidência chegou a 42, o ângulo de refração, o ângulo refratado foi 90. O ângulo limite é basicamente o ângulo que faz com que o ângulo de refração seja igual a 90. Então esse ângulo foi de 40. Então, ó, o índice de refração do líquido multiplicado pelo seno do ângulo
né, seno de 42 no caso, vai ser exatamente igual ao índice de refração do ar, por exemplo, que é o outro meio, multiplicado pelo seno do ângulo de refração, que é o seno de 90 no caso. Galerinha, muito tranquilo, tá? O seno de 90 a gente sabe que é 1 pelo círculo trigonométrico, né? O índice de refração do ar a gente também sabe que é 1, né? Bom, agora, fazendo uma breve brincadeirinha aqui, o seno, no caso aqui, ele vai valer 0,67, né? 0,67 aqui, tá? Beleza. Agora, basta a gente isolar o índice de refração do líquido que a gente vai matar essa questão rapidinho. Tá? Então, o índice de refração do líquido, ele é basicamente dado por 1 dividido por 0,67. Essa conta parece meio ruinzinha de fazer, né? O que eu recomendo para você fazer aqui, para você não fazer cagada? Cara, coloca no formato de fração 1 é a mesma coisa que 1 dividido por 1. E 0,67 é o mesmo que 67 dividido por 100. Então, ó, você tem 1 dividido por 67 por 100. Aqui é 0,67. Eu estou tirando essa notação para facilitar a nossa vida, né? Agora, olha só, divisão de frações. Eu conservo a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda fração. Então, vou multiplicar por 100 sobre 67 aqui. Beleza? Bom, fazendo a continha aqui, ó, na moralzinha mesmo, 100 sobre 67. Vamos lá. Então, ó, vai uma vez, né? Uma vez, né? Aí, no caso, vai sobrar aqui para mim 33. Aí já não dá para dividir mais. Vou ter que baixar um zero aqui. Tem que puxar uma vírgula. Bom, se fosse 5 vezes 67, daria 335. Daria um valor bem próximo, né? Mas não pode, então eu vou ter que jogar o 4, né? Então 4, isso aqui vai dar 200 e... Cara, isso aqui vai dar 268, né? Se eu não estiver enganado, vai dar 268, né? Mas olha só, como eu já explanei para vocês, se fosse 5 vezes 67 daria 335, que é um valor mais próximo que a gente vai chegar do 330. Então, isso aqui, galera, vai ser 1,4, aí vai chegando, as casas decimais aproximando, vai chegar perto do 9. Entendeu? Então, o que vai acontecer? O valor mais próximo aqui no caso é 1,5, tá? Esse valor aqui no caso vai dar uma dízima final, ó. Eu vou até tomar a liberdade de utilizar minha calculadora científica aqui, tá? Para a gente não perder muito tempo, tá? Se a gente pega 100 e divide por 67, ó, vai dar 1,49 em infinitas casas decimais, beleza? Então, se a gente considera que é 1,49, né? Isso aqui está bem perto de 1,5, né? Lá em limites, em cálculo, a gente aproxima isso aqui para 1,5, tá? Para não ter problema nos gráficos, tá? Então isso aqui, ó, 1,5, o valor mais próximo, tá? Galerinha, eu joguei na calculadora científica aqui, não foi por preguiça, tá? É só para a gente ter certeza, beleza? Mas na hora lá era só você continuar a conta que você encontraria esse valor. Ou se você tivesse essa intuição de pensar no 5 vezes 67, 335, mais perto também daria certo. Então, ó, o líquido que tem índice de refração perto do 1,5, no caso é o líquido 3, que corresponde à letra C. Beleza? Galera, agora vamos encerrar essa resolução aqui, ó, com uma questãozinha de calorimetria, questão clássica do PISM, tá? Vou só apagar a lousa aqui, a gente já volta. Beleza? Não sai daí. Beleza, galera? Vamos encerrar agora com uma questãozinha muito top de calorimetria e troca de calor. Vamos lá. Em um laboratório de física é encontrado um frasco opaco contendo 100 gramas de um líquido desconhecido, armazenado na geladeira de um laboratório a uma temperatura de 6 graus Celsius. Um estudante deseja identificar o líquido sem abrir o frasco, usando um calorímetro ideal. No calorímetro, o estudante insere 100 ml de água pura a 100 graus Celsius e, em seguida, insere o frasco contendo o líquido. Após certo tempo, o frasco com o líquido desconhecido entra em equilíbrio térmico com a água, que passa a ter temperatura de 16 graus Celsius. Vamos supor que não há troca de calor do conteúdo do calorímetro com o ambiente, ou seja, não há troca de calor com o meio externo, e que a massa do frasco seja desprezível. O calor específico da água é aproximadamente 4,2 Joule/g
grama por Kelvin. Tá. E sua densidade é de 1 grama por ml. Beleza. A tabela abaixo tem a informação do calor específico de uma variedade de líquidos. Qual deles deve ser o líquido desconhecido? Bom, galera, primeira coisa que a gente já tem que notar, a questão fala que é usado um calorímetro ideal. Se é usado um calorímetro ideal, a troca de calor vai ser nula. Então, ó, se eu somo todos os calores presentes dentro do calorímetro, o resultado final vai ser 0. Tá? E olha só, a gente tem dois tipos de calor. A gente tem o calor chamado calor latente e o calor sensível. O que é o calor latente? É o calor que é responsável pela alteração do estado físico de uma substância. Agora, calor sensível, o calor que é responsável por variar a temperatura de uma substância sem mudar o seu estado físico. Né? No caso aqui, não é alterado o estado físico, então a gente vai ter que utilizar o calor sensível. O calor sensível é dado pela massa de um corpo multiplicada pelo calor específico no corpo, que é basicamente a dificuldade que esse corpo tem para ser esquentado, multiplicada pela variação de temperatura, que a gente escreve como sino Δθ para não confundir com variação de tempo. Beleza? Então, ó, eu vou chamar, né, esse líquido desconhecido vou falar que a troca de calor que esse líquido desconhecido vai ter é uma troca de calor 1. Então, vou ter Q1, né? E vai trocar calor com a água, que vai ser Q2. O resultado disso aqui, no final, obviamente, vai ser 0. Tudo bem? Beleza, agora vamos jogar aqui na formuleta sem muita firula. Então vamos lá, Q1 é a massa dele, né, que é 100, multiplicada pelo calor específico dele, que é o que a gente está realmente procurando. Né? Beleza. Isso aqui é multiplicado pela variação de temperatura dele. Olha só o que a questão fala. A questão fala que a temperatura inicial dele era 6 graus Celsius. 6 graus Celsius. A temperatura final foi, no caso, 16. Beleza? Então, se eu faço variação de temperatura, vai ser 16 menos 6, né? Final menos inicial. Vai dar 10. Beleza. Agora vamos igualar isso aqui. Vamos somar, né, ao calor trocado pela água. Né? Então, a gente tem basicamente o seguinte: 100 ml de água. Galerinha, bisu bacaninha para vocês. Tá? Isso aqui para vocês terem no coração. 1 ml exatamente igual a 1 grama. Da onde você tirou isso, Eugênio? Olha só, gente. 1 litro é igual a 1000 ml. E 1 litro é igual a 1 quilo. E 1 quilo é igual a 1000 gramas. Se 1000 gramas é igual a 1000 ml, 1 grama é igual a 1 ml. Beleza? Então, ó, uma relaçãozinha bacana para vocês terem em mente aí. Tá? Isso aí geralmente o pessoal não sabe e fica aí na merda. Beleza? Então, ó, 100 ml de água. Então, 100 gramas de água. 100 ml de água pura. Tá? Então, massa de água 100. Calor específico da água, 4,2. Agora multiplicado, no caso, pela variação de temperatura. Aí você pode estar se perguntando: pô, gente, você fez cagada aí. Você está utilizando variação de temperatura em Celsius, mas aqui está dado em Kelvin. Galera, temperatura em Kelvin e em Celsius varia da mesma forma. Por isso que eu não transformei para Celsius, para Kelvin, nem ia fazer diferença nenhuma. Então, ó, já anota esse bizu aí. Vou até colocar aqui uma setinha para você, ó, um asterisco. Né? Ó, Celsius e Kelvin. Então, coloca aí. Eu vou colocar só C e K. Variam da mesma forma. Tá? Então, a variação em Celsius é exatamente igual à variação em Kelvin. Tá? Então, ó, anota isso aí no seu caderninho, que isso aí, ó, já vi cair em PISM, tá? Prova aberta, tá? Uma questão que te pedi para você determinar lá a variação, sendo que tu nem precisava fazer a conta, é só tu analisar pela porcaria do gráfico, tudo bem? Vamos lá. Então, ó, feito isso, agora vamos lá. A temperatura inicial
dessa água era de 20 graus Celsius, né? 20 graus Celsius. E eles entraram em equilíbrio térmico, ou seja, adquiriram a mesma temperatura na temperatura de 16 graus Celsius. Então a temperatura inicial era 20, a final foi 16. Então variação é final menos inicial. Então vai ser 16 menos 20. Então isso aqui vai dar menos 4. Nossa, Eugênio, então vai ficar negativo o calor, então vai dar merda. Deu errado, né, Eugênio? Não. Como o somatório dos calores, né, a troca de calor é exatamente igual a zero, eu simplesmente vou passar essa parte toda para cá. Né? Passo essa parte toda para cá. Né? Então vai ficar 100 multiplicando 10, multiplicando o calor específico do líquido, exatamente igual a menos 4. Agora vai ficar mais 4, né? Trocando o sinal fica 4 positivo, né? Nem precisa colocar esse menos mais. 4 multiplicando 100, multiplicando 4,2. Tudo bem? Agora o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente simplificar por 100 aqui, simplificar por 100 aqui. Beleza? É como se eu passasse um 100 que está aqui multiplicando para o outro lado, dividindo. Beleza? Agora vai ficar basicamente o seguinte, vai ficar 10 vezes o calor específico do líquido, exatamente igual a 16,8. Agora basta a gente fazer o calor específico do líquido igual a 16,8 dividido por 10. Agora ficou fácil, anda com a vírgula aqui, uma vez para cá. Então o calor específico do líquido dá 1,68. Né? Isso aqui equivale ao nosso querido azeite que a gente usa lá na nossa saladinha, beleza? Então, o azeite é o camarada. Então, o líquido desconhecido no caso é o azeite. Letra D de Deus. Belezinha, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa resolução, sobretudo entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí no comentário ou me mandem lá no grupo dos alunos, que na medida do possível eu vou responder vocês. É isso, valeu, fiquem com Deus, não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação, tamo junto.